Olá e bem-vindos a todos! Se você tiver a sorte de viver em uma casa antiga ou herdar uma herança de família, nunca se sabe o que se pode descobrir. Os segredos espreitam por toda parte, até mesmo nas famílias mais próximas. Talvez esses itens tenham um grande valor sentimental ou escondam um tesouro sem preço. Ou talvez a pessoa que os escondeu quisesse manter seu segredo bem escondido. Tenho o prazer de apresentar um vídeo com as 10 histórias de pessoas que descobriram objetos estranhos em suas casas, deixando-as totalmente transtornadas. Você está pronto? Vamos começar. Uma mulher alemã encontrou este misterioso cofre escondido na cozinha da casa de sua tia-avó, que havia deixado a Rússia nos anos 40 e se dirigido para Hamburgo. O cofre era simplesmente pesado, velho e enferrujado. Ela não estava muito tranquila. O que sua tia-avó poderia ter escondido neste grande baú? Para descobrir, só havia uma maneira: abri-lo. E para isso, ela precisava de uma chave. Felizmente, ao procurar um pouco mais na casa, ela foi capaz de encontrar uma chave que parecia ser a certa, porque tinha um certo desenho que estava próximo ao da arca. E de fato, a chave funcionava bem. Uma vez que o cofre foi aberto, a mulher ficou surpresa ao encontrar uma bandeja vazia. Então ela pensou que tinha se dado a todo o trabalho por nada. No entanto, ela notou um anel que retirou imediatamente e, para sua surpresa, havia alguns itens arrumados no fundo do cofre. Nesses objetos estavam alguns livros, pequenas caixas vazias, cartas e cartões postais da Guerra Mundial de 1914 a 44. O primeiro livro foi uma cópia original impressa em 1943 do livro Mein Kampf, escrito por Adolf Hitler durante a sua estadia na prisão em 1920. Foi um livro que chamou sua atenção para as ideias políticas de Hitler e suas aspirações para a Alemanha. Mas a questão era por que esta tia-avó manteve este livro em um lugar escondido. Em resumo, a resposta a esta pergunta obviamente não será conhecida. Havia também uma cópia do livro Rob Roy, um romance de Walter Scott. Depois, um exemplar do livro A Dama e o Vagabundo, que foi uma das primeiras edições do filme de Walt Disney de 1955. O baú também continha 3 caixas de metal vazias, mas ninguém sabe por que estavam escondidas ali. E finalmente, um monte de fotos de pessoas que a mulher não conseguia identificar. Eles eram provavelmente seus bisavós e outros membros da família. Em todo caso, a mulher alemã ficou muito feliz com esta descoberta para contar aos seus parentes. Os proprietários podem encontrar todo tipo de surpresas quando se mudam para um novo lugar, incluindo relíquias de prata históricas e até mesmo notas de moradores anteriores. Mas este casal ganhou o jackpot após herdar esta casa, especialmente após a descoberta que esteve em seu porão. Desde 1930, esta casa permaneceu desabitada até a chegada de Archie e Philippa Graham Palmer. Quando o casal entrou nela, não era uma visão bonita. O porão estava cheio com uma enorme pilha de itens que a família havia coletado ao longo dos anos. Enquanto o casal avançava em sua busca, eles descobriram algo incrível que parecia ser uma porta secreta escondida atrás. E se você está familiarizado com filmes de crime, você saberá que as salas escondidas não escondem muitas vezes uma grande história. Mas aparentemente não foi esse o caso deste casal, porque o que encontraram os levou de volta no tempo. Foi uma cozinha vitoriana completamente intocada por quase 60 anos. O casal não podia acreditar. Na verdade, a cozinha estava equipada com tudo. Havia panelas, chaleiras, cortadores de biscoitos, um espeto para assar e até mesmo uma mesa e bancos no meio que podiam acomodar cerca de 20 pessoas. O casal também encontrou um livro de receitas de 1911 na sala que continha receitas, mas exigia um exército de cozinheiros para prepará-las. O casal finalmente decidiu renovar a cozinha, deixando ela em seu estilo vitoriano. Um casal que renovou sua casa ficou surpreso ao descobrir este cofre de 50 anos atrás da parede de sua cozinha. O cofre continha aproximadamente $51 mil em notas de 100 e também uma garrafa de bourbon de 1916. Sua descoberta foi surpreendente, especialmente quando encontraram um livro chamado Um Guia para os Perplexos, escrito pela E.F. Schumacher e publicado em 1977. Dentro do livro, havia uma fotografia em preto e branco com uma nota no verso que dizia: Alan, eu tenho um livro que você precisa ler. Sublinhei algumas passagens-chave. Seu amigo, Vincent.
Depois, em várias páginas, havia uma sequência do que parecem ser pistas para a caça ao tesouro, além de um mapa intitulado Arizona. Seria bom saber para onde a caça ao tesouro as levou. Talvez o dinheiro naquele cofre tenha vindo daquela caça ao tesouro. Nunca se sabe. Enfim, o casal não sabia o que fazer com o dinheiro encontrado, mas guardaram a garrafa de bourbon para comemorar a descoberta. Pat e Diane Farla se mudaram para uma casa vitoriana há quase 3 anos, mas desde que se mudaram, sempre se perguntaram o que poderia estar por trás daquele estranho portão retangular que revestia o piso do corredor na entrada da casa. Até que um dia eles decidiram quebrar o mistério e levantar a grade para ver o que estava dentro. E foi quando seu filho Gareth, de 20 anos, o surpreendeu e escorregou para dentro. E surpresa, o mistério foi finalmente resolvido. O portão estava, na verdade, escondendo uma igreja secreta no porão. No centro da sala havia uma velha cruz de madeira que parecia ter caído depois de apodrecer. Nos lados havia algum tipo de banco e também jornais no início do século XIX. A sala era assustadora e havia escadas que levavam a um armário na sala de jantar. De acordo com especialistas, a casa foi construída há cerca de 230 anos e talvez por católicos, com o propósito de realizar missas secretas. E o que você acha que isso poderia ser? Esta pintura é de uma senhora idosa, há quase meio século. De fato, a proprietária do quadro sempre o pendurou acima da placa. Ela achou que era um quadro simples e sem valor. Mas veja, este quadro tornou seu dono muito rico. De fato, um dia, um leiloeiro viu um quadro por acaso e pensou que seu valor deveria ser muito incomum e aconselhou a senhora a avaliá-lo. Após exame pelos especialistas, o quadro acabou se tornando uma obra do artista Cimabue e uma testemunha do período renascentista. Ela tinha um significado extraordinário. Por isso, algum tempo após a descoberta, ela foi vendida em leilão por 24 milhões de euros. Então, o que você acha dessa história? Não está na hora de verificar se você tem um quadro antigo pendurado em sua cozinha? Você nunca sabe o que nossas cozinhas podem estar escondendo. George e Betty Davis estavam aspirando seu sótão em Nova York quando notaram uma pequena caixa com uma escultura dentro. Eles contataram um especialista e a escultura acabou sendo uma estatueta russa criada por Farbeg e encomendada pelo próprio czar russo Nicolas II em 1912 para sua esposa, a imperatriz Alexandra. A estátua caiu mais tarde nas mãos de um empresário americano que a vendeu em 1934 a George Davis por $2.250. Fabergé fez apenas 50 esculturas, todas elas consideradas raras, e o casal, que estava entre os descendentes do comprador, vendeu esta em leilão por $5,2 milhões. Foi um dos menores tesouros perdidos. Não vamos pedir-lhe, desta vez, que procure no sótão, porque acho que você já pensou nisso. Uma família de Vancouver estava procurando vender uma centena de quadrinhos depois que sua mãe morreu em 1999. Esta família vivia no exterior e queria vendê-los em um lote. Mas, para sua surpresa, esta coleção, encontrada em muito bom estado, acabou sendo rara e datada da era dourada dos quadrinhos nos anos 40 e 50. Esta coleção tinha títulos bem conhecidos como Detective Comics, Batman, Flash, Mulher Maravilha e especialmente uma cópia do Capitão América número 46 que recentemente foi vendida em leilão por $26 mil. Finalmente, por uma vez, conseguimos ver o Capitão América salvar alguém na vida real, mesmo que seja apenas no formato de quadrinhos. Beber um copo de água por um poço é o que este homem, chamado Colin Steer, escolheu fazer depois de encontrar um antigo poço datado do século 17 no meio de sua sala de estar. Mas como ele encontrou? Bom, não foi fácil descobrir, especialmente porque ele e sua família viveram em sua casa por mais de 10 anos antes de perceberem que havia um buraco no chão da sala quando trocaram as vigas do chão. Foi uma simples coincidência e acabou se revelando um verdadeiro poço coberto de terra. E a água que Colin estava bebendo da xícara estava na verdade vindo daquele poço. Então Colin decidiu investigar mais a fundo. E assim ele passou uma década cavando para descobrir o que estava escondido no poço misterioso. O buraco tinha 17 pés de profundidade e continha 4 pés de água no fundo. Colin não encontrou muito no poço, apenas um anel e uma moeda que remontava a 1725. Após completar a busca, a família cobriu o poço com uma folha de perspex e um alçapão seguro, o que deu à sala um caráter único. Desde este achado, Colin é conhecido em sua região como o Homem do Poço. Se você tivesse a oportunidade de encontrar um poço em sua sala de estar, você faria o mesmo? Lucas Azicona Ramírez, da aldeia de Xajul, no oeste da Guatemala, fez uma descoberta surpreendente em sua cozinha quando fazia reformas em casa. Ramírez tirou o gesso da parede e lá apareceu uma surpresa bem surpreendente. Um mural da civilização maia que estava sob o gesso. O tema do quadro foi identificado como a Dança da Conquista. Nestas imagens é possível reconhecer músicos e dançarinos, todos vestidos em um estilo
que não é nem espanhol nem maia. Os especialistas dizem que não existem tais pinturas em nenhum outro lugar do mundo e que este estilo aparece em manuscritos desenhados nesta região por volta dos séculos 17 e 18. Incrível, não é? E para terminar, veremos com você esta descoberta incomum de Laurie e Jeffrey Dumas, que queriam fazer alguns trabalhos de renovação em casa, no sótão. E você imagina o que eles encontraram? Bom, aqui está. É um pequeno quarto escondido, e não um quarto qualquer. O que há de estranho neste quarto é que ele se abriu do exterior e não do interior. Ou seja, a pessoa que entra não pode sair. Isso soa muito assustador. Laurie, graças a um colega historiador, pôde descobrir que este tipo de sala era chamada nos tempos antigos Sala do Engano, uma sala usada pelos membros da elite da sociedade para esconder seus filhos deficientes. Mas por que então a casa deles continha este quarto? Laurie investigou mais e descobriu que o antigo juiz local chamado Jove Smith Carpenter vivia nesta casa com sua esposa entre 1866 e 1906, e que eles tinham uma filha que aparentemente ocupava secretamente este quarto. O juiz e sua esposa sentiram que o conhecimento da existência de sua filha traria vergonha sobre eles. Laurie falou em voz alta sobre esta descoberta, pois ela considerava o comportamento destas famílias desumano. Em todo caso, esta história foi uma inspiração para um filme feito em 2016 chamado The Disappointments Room. Fala pra gente o que você acha dessa história. E nos diga nos comentários, você já encontrou algo misterioso em sua casa ou na casa de alguém que você conheça? Não se esqueça de se inscrever e clicar aqui para ver outros de nossos vídeos.